Nem todo mundo que acredita em você realmente aposta em você. Simples assim. Dói, mas é a realidade. E eu não estou aqui para falar sobre mentiras. Estou para falar com vocês sobre a real realidade da vida de nós seres humanos. Algumas pessoas vão te elogiar em particular, dizer que você tem um dom, que essas pessoas elas vão dizer que acredita no seu potencial, mas quando chega a hora de agir, elas somem. Elas não compram, elas não indicam, elas não divulgam, não apoiam e o pior, muitas vezes ainda se tornam obstáculos silenciosos entre você e o sucesso que tanto trabalha para construir. Eu falo com total propriedade sobre esse assunto, pois estou há mais de 7 anos na área da estética, principalmente na área de extensão de cílios, design de sobrancelha. E recentemente entrei para a área da terapia. E eu posso contar nos dedos de uma só mão ainda. Ainda tem esse detalhe, de uma só única mão. Quantos amigos e conhecidos realmente me indicaram de verdade para outras pessoas? E nessa soma foram 3. Somente 3 pessoas. Depois disso, eu precisei construir a minha própria clientela. Captar clientes, prospectar, aprender marketing, me reinventar, né? A desenvolver estratégias para convencer as pessoas e recomeçar do zero. Já recomecei do zero diversas e diversas e diversas vezes e não, eu não me canso de recomeçar do zero. E sim, o reinício é difícil para qualquer uma pessoa, para qualquer pessoa que seja existente nesse planeta, nesse mundo. Não existe fórmula mágica, existe constância, resiliência e estratégia para você alcançar os seus sonhos, os seus objetivos e principalmente colocar os seus projetos em desenvolvimento ali, né? Mas existe algo ainda mais pesado do que o recomeço. É perceber que as pessoas mais próximas a você não estão de fato torcendo pela sua vitória. Seja pai, seja mãe, seja irmão, seja namorado, seja marido, seja esposo, seja ex-marido, tanto faz. Essas pessoas, existem pessoas dentro do seu círculo, dentro do seu ambiente de convivência e de rotina, que elas jamais acreditam e vão apostar no seu potencial. Porque as pessoas, elas não apostam em quem conhece. Elas apostam em quem elas não conhecem. Elas existem vários motivos e nenhum deles é bonito de ouvir. Eu vou citar 4 ou 6 aqui para vocês agora. O primeiro é a insegurança. Ela ver alguém próximo prosperar desperta comparações internas. Então essa pessoa às vezes ela não te indica porque se você começar a ter prosperidade na sua vida, a conquistar aquilo que você tanto almeja, para ela vai se tornar um tipo de assunto de inveja, para que ela tenha inveja de você e não para que ela te apoie naquilo que você decidiu para sua vida. E é mais confortável essa pessoa dizer parabéns do que te apoiar ativamente, do que te indicar para alguém, do que te indicar para um amigo de trabalho, tá? Então, insegurança é o primeiro sentimento que surge na pessoa que te conhece, sabe do seu potencial, sabe da sua capacidade, mas ela vai fazer de tudo ou não vai fazer nada para poder te ajudar. O segundo é a falta de consciência profissional. Muitos amigos, conhecidos, não entendem o poder de uma indicação, nem percebem que estão prejudicando alguém ou não, ao não apoiar essa pessoa, ao não tentar ajudar, nem que seja numa palavra para uma pessoa que você sabe que está precisando do serviço daquele profissional, daquela pessoa que você conhece, mas ela prefere não indicar, ela prefere não falar, com medo de te dar chances de você sair da sua zona de conforto que você está, né? Daquela pessoa te esquecer, né? Daquela pessoa mudar a opinião dela. O terceiro, né, é o comodismo. Eles preferem pagar mais caro em outro lugar do que dar uma chance ao seu trabalho. Por mais que você esteja começando ou por mais que você tenha, né, se formado ali naquela área, pelo seu grau de experiência vivido do que em técnicas que você aprende em uma faculdade, num curso, numa formação, numa mentoria, né? Eles preferem ir a profissionais que eles escutam um nome através de outras pessoas no seu círculo de sociedade, no seu círculo de amizade, né? O quarto é a competição disfarçada.
Algumas pessoas simplesmente não querem ver você brilhar mais do que elas mesmas, né? Às vezes a pessoa também é uma manicure, uma cabeleireira, é a mesma profissão que você, mas ela prefere, às vezes um cliente procura ela, mas não se sente agradável, não se sente compatível com a áurea dela, não se sente compatível com a forma dela trabalhar, e aí ela te conhece. Mas essa pessoa que te conhece e que recebeu esse cliente, e esse cliente não se sentiu agradável ou não se sentiu confortável em fazer o serviço com essa pessoa, essa pessoa que não recebeu esse cliente, ela prefere não te indicar também. Ela prefere que o cliente procure outra pessoa no bairro por conta própria, mas ela não te indica, tá? O quinto é a falta de neutralidade. Essas pessoas fingem apoio, mas se calam nas rodas de conversa, onde poderiam abrir portas para você que está iniciando, que está recomeçando. E sim, dói ver isso de perto, né? Você vê aquilo ali acontecer. Às vezes, você está no mesmo lugar ali com a pessoa e você está vendo, mas aquela pessoa, ela prefere, ali na conversa com aquela pessoa que está pedindo a indicação de um profissional, ela prefere, mesmo estando sentada ao seu lado, ela prefere não te indicar, não falar, ó, fulano aqui faz. Ciclano aqui, ó, Stephanie faz, a Cláudia faz, a Yasmin faz, o Marcos trabalha com esse tipo de procedimento. O Carlos, ele trabalha com tatuagem. A Pamela, ela trabalha com faxina. Prefere não indicar do que te indicar e ver o seu sucesso, né? Então, a gente precisa mais do que isso, né? A gente precisa ver as pessoas de uma forma clara e objetiva. Isso dói mais ainda quando quem te derruba, né? Quem quer ver o seu mal, quem quer te ver no fundo do poço, é alguém que sempre disse estar no seu lado. É alguém que sempre disse ali que iria te apoiar, que iria fazer o que desse, o que tivesse no alcance daquela pessoa para ela fazer, né? Então, a gente precisa realmente, quando a gente resolve botar um sonho, um projeto em prática, a gente precisa ver quem a gente realmente vai querer manter no nosso ambiente de convívio, né? Na nossa rotina. E os famosos amigos de sofá é o preço do silêncio, tá? Então, os amigos que sempre disseram, né, que iria te apoiar, que iria fazer acontecer, que ficam somente no silêncio, se afasta, tira da sua rotina, tira da sua convivência. Eu já ouvi amigas falarem mal dos meus serviços, sem nunca terem passado pela minha mão, sem nunca ter passado por uma única sessão comigo, sem nunca ter feito algum tipo de procedimento no meu espaço. Elas falam e falavam também por falar, só para minar a confiança de quem poderia se tornar um cliente meu. No começo, eu me culpava muito, 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 muito pelo meu negócio dar errado. Me culpava muito pela aquela pessoa não ter me indicado. Eu achava que o problema era comigo. Desculpa, gente, o telefone descarregou. Com o meu marketing, com o meu jeito de me comunicar, com o meu trabalho. Mas com o tempo, né? Com o tempo foi passando, fui aperfeiçoando cada dia mais, obtendo mais experiência, né? Obtendo mais conhecimento das áreas que eu escolhi trabalhar. Eu entendi que o problema não era eu, era o ambiente em que eu cismava permanecer. E aí veio a virada de chave na minha mente, né? A tão famosa que eu falo metamorfose. Eu me afastei muito de amizades que sugavam a minha energia. E eu comecei a me cercar de pessoas que sonhavam, impulsionavam e principalmente acreditavam em ação. Não em palavras bonitas, dizer palavras bonitas no particular, palavras bonitas somente em roda de amigos que nos autoconhecia. E que todos aqueles amigos, nenhum deles teriam a capacidade e a voracidade de me indicar para alguém. Então pare de esperar que o outro te valorize. Não é sobre reconhecimento, é sobre posicionamento. Você precisa prospectar ativamente, você precisa estruturar os seus serviços de forma profissional, pedir indicações com estratégia, não com timidez, criar experiências que encantam, fidelizam, né? E transformam, na verdade, clientes em promotores, que são clientes que
efetuam procedimentos no seu espaço, através da forma que você atende esse cliente, da experiência desse cliente no seu espaço, eles vão automaticamente te indicar para outras pessoas. Eles vão comentar sobre o serviço que ele realizou no seu espaço, a forma que ele foi tratado, como você tratou ele com exclusividade, a exclusividade do seu espaço. E esse cliente, automaticamente, ele vai conversar isso com outra pessoa e isso vai acabar se tornando uma indicação. Você também precisa construir autoridade através de conteúdo e consistência. Quem sobrevive no mercado não é o mais talentoso, não é o mais caro, não é o mais que tem um espaço mais bonito. Quem sobrevive é quem se dedica, tá? É o mais persistente, é o mais coerente, é o mais disciplinado. E quem entende que a validação externa não paga boleto, nem agenda de atendimento, recomeça a vida, ele recomeça o seu pensamento de uma forma totalmente diferente, tá? Recomeçar é cansativo para todos nós. Todos nós vamos recomeçar uma hora, né? Mas também é libertador. Você traz para o seu recomeço experiências do seu passado, coisas que você não quer viver mais. Porque quando você se reinventa, você deixa para trás o peso da expectativa. Você para de mendigar apoio de quem não tem nada a te oferecer e nunca teve. Foi só questão de tempo para você abrir os seus olhos. Nem emocionalmente e nem profissionalmente. A solidão de quem empreende é real. A solidão do empreendedor é real. É algo dentro da realidade do ser humano que decide empreender. E outra, dói muito empreender, entendeu? Mas também é fértil. É um terreno fértil. É nela que nascem os projetos sólidos, as marcas consistentes e os resultados que não dependem de palmas, né, de aplausos de outras pessoas, de terceiros que estavam, né, frequentando o seu ambiente, mas que hoje, no seu reinício, no seu recomeço, não estão mais. Quando você aprende a caminhar sozinho, o sucesso ele deixa de ser sorte e vira consequência. De que adianta, né, alguém saber do seu potencial se não compartilha, né, isso com alguém, se ele não compartilha isso com ninguém, né, se fica só calado, por mais que ele tenha uma roda imensa de amigos, muitos conhecimentos, mas se ele não compartilhar com ninguém, não adianta de nada. De que adianta um amigo saber que você é excelente no que faz se ele não te indica? Se ele não consome? Se ele não impulsiona? Saber e não agir é omissão. E omissão é o maior sabotador de talentos que existe. Apostar no potencial de alguém é simples. Indicar, recomendar, divulgar, apoiar, sem esperar algo em troca, é maravilhoso, é melhor ainda. Mas poucos têm essa maturidade. E é por isso que o seu foco deve mudar. Pare de buscar validação de outras pessoas. Busque a sua autovalidação. Busque consistência. Quem precisa ver, vai ver. Quem precisa apoiar, vai te apoiar. E o resto, que assista o seu progresso de longe, de muito longe. Não coloque o seu destino nas mãos de ninguém. Não espere que ninguém ou que alguém te salve, te apoie ou te reconheça. A vida não é uma plateia, não é um palco para você subir e fazer o seu show. É o microfone e o microfone está nas suas mãos. Sempre vai estar nas suas mãos. Você é a dona do seu destino, tá? Tome decisões por conta própria. Se você sentir vontade de pintar o seu estúdio de preto, pinte de preto. Se você sentir vontade de pintar o seu estúdio de vermelho, pinte de vermelho. Mas caça saber, procura você mesmo na internet, né? Cores que se complementam. Como é que eu vou dizer? Como eu posso melhorar a estética, o design do meu espaço? O que eu posso implementar no meu espaço? Qual o serviço? O que eu posso implementar nesse serviço para ele ficar melhor do que o do concorrente, né? Então, tome decisões por conta própria, ainda que arriscadas, ainda que sejam decisões que estejam no fiozinho de arrebentar. Errar por conta própria é 1000 vezes melhor do que acertar sob comando de alguém, sobre você ser submisso de alguém. Porque no fim, o que realmente importa é ter a coragem de viver o que você acredita, mesmo que ninguém mais aposte nisso.
tá? Eu sou Stephanie Mello, terapeuta integrativa, massoterapeuta e esteticista há 7 anos. Especialista em autoestima, desenvolvimento pessoal feminino, depressão feminina, depressão pós-parto e relacionamentos tóxicos. Então eu tenho apesar de eu ser muito nova, ter somente 26 anos, mas eu tenho muita experiência nessa vida. Como eu disse lá no início, eu já caí, já levantei, já reiniciei a minha vida, o meu negócio de diversas formas e diversas vezes. Eu atuo, né, há mais de 7 anos na área da estética. Ajudando mulheres a resgatarem a autoestima, autoconfiança, equilíbrio e propósito, unindo, né, o corpo, mente e espírito. Então, seja você a protagonista do seu próprio negócio, né? Quando eu iniciei lá há 7 anos atrás, né, eu trabalhava fazendo coisas avulsas, né? Eram serviços avulsos. Eu ia na casa do cliente, né? Iniciei fazendo tratamento de acne, massagem facial, sobrancelha, cílios, né? Então, assim, eu pouquíssimas vezes, acho que foi as 2 primeiras vezes que eu abri o meu negócio, que eu contei com o achar das pessoas que eu tinha um potencial. Hoje eu não conto mais com isso, hoje eu não levo isso mais muito em consideração. Eu levo em consideração o que eu acho de mim, o que eu acho, o que eu penso sobre a minha própria capacidade. Eu penso que eu sou ótima, eu sou maravilhosa, eu consigo, se eu focar, eu consigo chegar onde quer que eu seja que eu queira chegar, tá?